É o que eu quero colocar aqui. É que eu vou dizer para vocês uma coisa que eu nunca vi na minha vida e nem tive conhecimento até hoje que possa ter acontecido. E esse fato, Marco Rota foi um dos caras que testemunhou junto com outros aqui. A dona Rosa nos deixou na véspera da eleição de prefeito e do Rota vice do Davi. E no domingo, o Davi deixou a igreja, deixou a sua mãe, nos chamou e nós o acompanhamos numa escola para que o Davi pudesse votar. E ao terminar de votar, ele foi sepultar a sua mãe. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. E aí de Israel, você me deu a chance de fazer essa reflexão sobre essa força da tua família, sobre o que a Dona Rosa representava para todos eles e para nós. Então eu vou guardar para sempre essa honra, essa coisa dela ter me escolhido para depositar o seu voto. E disse para o Renato: vá para casa vizinha que aqui o voto já está decidido. Meus amigos, há 4 anos e meio atrás, vocês sabem que Manaus viveu, e que talvez tenha sido o momento mais delicado que o Davi atravessou. A pandemia da Covid, e eu já era o secretário. 16 dias de administração, a Covid me pega, mas antes disso, Rony, esse muro aqui, ele era um apartheid, ele era segregador, Padre Marcos. As pessoas morriam, e aqui cabia a nós, por ordem da justiça, permitir quem era que eram os escolhidos para ir deixar seus antes queridos lá na sepultura. Só podia entrar 4. Você não tem noção da confusão, do desespero, Renato, que nos cercava aqui nesse momento. Aqui escorria por aqui lágrima, era dor em tudo que é lugar, sofrimento. A Covid me pegou. Ele achava que eu não voltaria, pela forma como ele me encontrou. A minha mulher achava que ia ser viúva, mas não ficaria por muito tempo viúva. De tão bonita que é. O meu neto que está ali, o Paulo Vitor. Paulo Vitor ficava com a minha filha, depois com ela, na UTI que eu estava, mas ele não podia, porque só era permitido uma pessoa. Ele se escondia das câmeras para ficar. Mas eu voltei, mas eu preciso dizer uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram alguns daqueles momentos difíceis? O Davi sofreu uma ordem de prisão. Eu também tive uma ordem de prisão no leito. Mas o Davi também foi aconselhado por pessoas, Padre Marcos, para que ele me exonerasse do cargo. De Israel, o Davi viveu esse drama. E aqui, para quem não sabe, de Israel o poder é solitário. Às vezes o cara se encontra só com ele e Deus, para ele ter que decidir. Mas o Davi chegou a ter o ato da minha exoneração na sua mão. Eu soube que com lágrimas nos olhos, Valmir, ele rasgou o ato e pagou para ver. E foi para o enfrentamento. Eu não ia perdoá-lo se ele tivesse me demitido. Ele sabia. Conversamos, eu, ele, Rota, Renato, que nós precisávamos fazer uma homenagem àqueles que nos deixaram e um reconhecimento àqueles que lutaram. As máscaras ali são para os médicos, para os enfermeiros.
E sabe por que a gente conseguiu só agora fazer? Nesse espaço que ninguém notava? Porque essa era a hora. Foi nesse tempo, Padre, que Deus quis que nós fizéssemos. E sabe por que eu consigo fazer essas coisas? Porque eu tenho um timaço que está aqui comigo. Estão aqui. E que não tem nada que a gente tenha que fazer, que a CEMUSP não está pronta para responder e para fazer. E foi hoje, no dia de Todos os Santos, na véspera dos finados, que será amanhã, que nós resolvemos entregar esse espaço. Aqui tem muita saudade, aqui tem muito sentimento, mas tem uma coisa que falaram aqui, tanto o pastor quanto o padre: aqui tem muito sentimento, aqui tem muito amor. Esse é o cemitério que mais sepultou pessoas na Covid, esse aqui. Padre, chegou um dia aqui que nós sepultamos 209 pessoas. Coveiro me pediu um dia, pelo amor de Deus, não tenho condição de amanhã vir. Nem era por cavar a vala, era que ele estava estraçalhado pelo sofrimento das pessoas. Eu hoje vim aqui bem cedo e fiz uma gravação. Eu recebi tantas ligações, Renato. Eu lembrei do McCabe, do meu parceiro, que viveu a minha vida durante um bom tempo da sua. Quando eu estava internado, e eu cheguei um momento, Valmir, que eu não consegui mais tomar banho sozinho. Passou um enfermeiro, Arones, chamado Marcos, padre, a me dar banho no leito. Eu fiquei muito preocupado, porque eu já estava gostando do banho do negão. Era. Eu não queria mulher me dando banho, eu tinha vergonha. E ela testemunhou, ela conheceu, eu fiquei amigo do pessoal. Mas eu vou passar essa parte porque eu devia para Deus fazer isso aqui. E quis Deus, e ele nem era vice-prefeito de Manaus, ele foi 4 vezes me visitar na UTI. Eu era sabedor que fazia uma força danada para dizer que estava tudo bem, e eu sei que depois chorava muito, porque em algum momento ele achava que eu não voltaria. Mas Deus quis que eu estivesse aqui. E aí de Israel, muito obrigado, pastor. Eu vi aqui o sacrifício que o senhor fez, tossindo pesadamente, mas o senhor veio. Muito obrigado, amigo. A mãe dele é a mesma mãe do Davi Almeida, do nosso prefeito, a dona Rosa. O Davi não veio, mas veio aquele que ele escolheu para ser o seu parceiro, depois do rock. Eu costumo dizer, Sandro, aquilo que as pessoas falam, que raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Com o Davi, cai. Porque só o Davi, para ter no primeiro mandato um vice como Rota, e depois no segundo ter uma pessoa como o Renato. Pastor Flávio, o senhor lembra quando aquela obra da sua igreja foi construída? O senhor lembra o tamanho daquela poltrona que tem bem no canto? Aquela era a poltrona do Renato. Está lá, cabe 2 pessoas, ele e a esposa agora. E a filha. Mas o Renato é determinado. O Renato sabe o que quer. E ele um dia disse baixinho para mim: eu vou ficar igual o Roca. Perdeu quase 170 quilos. Olha aqui.
bonitão, hein? Olha! Meus amigos queridos, recebam o Davi na pessoa do meu querido irmão amigo Renato, que agora é ele que vai falar para todos nós aqui. Um grande abraço, muito obrigado por terem vindo, muito obrigado mesmo, de coração. Amanhã, a CEMUSP cedo, 3 da madrugada, começa a fazer café para um batalhão de gente que vai estar trabalhando amanhã. E aí, 4 horas da manhã, o Gilmar, que é o gerente daqui, vai estrear o seu novo apartamento ali, ó. Ele vai dormir ali hoje à noite, se dormir. É a sua palavra, meu amigo querido. Uma salva de palmas para o Sabá Reis, meu amigo, meu irmão, companheiro de luta. Sabá, quando sai para trabalhar, leva com ele o coração todo dia. Eu quero aqui, primeiramente, pedir uma salva de palmas para o nosso Deus, que sem Ele nada existe, nada acontece. Toda honra e toda glória seja dada ao nome de Deus. Quero pedir uma salva de palmas ao presidente da OMEAN, pastor Moisés Cartilho, uma salva de palmas. Pastor Valdiberto, que está aqui também, vice-presidente da Igreja Quadrangular, uma salva de palmas. Nosso amigo e irmão, pastor Sadi Caldas, diretor da Assembleia de Deus, pastor Sadi. Pedir aqui uma salva de palmas ao pastor Flávio Davi, que está aqui também, da Igreja Adventista. Pastor de Israel Almeida, que ainda há pouco fez uma mensagem pregada. Quero aqui pedir uma salva de palmas calorosa ao padre Marco Aurélio, que está aqui conosco, que nos emocionou, e a ele, através desses aplausos, saudar as igrejas evangélicas, também a igreja católica, e não diferente daquilo que eu penso, daquilo que a gente acredita que é em Deus. Mais de 90% das pessoas que estão aqui ou tiveram na sua despedida um sermão ou uma missa. E vocês estão representando todos aqueles que nesse último momento de dor da família precisavam de uma palavra. Aqui é uma caixa de sentimentos. E vocês, senhores, que levam o Evangelho, seja através do seja através do protestantismo ou do catolicismo, vocês levam Deus aonde vocês vão. Quero aqui, em nome de todos os secretários da administração do prefeito Davi, pedir uma salva de palmas ao ex-vice-prefeito de Manaus, secretário-chefe da Casa Civil, meu amigo, meu irmão Marco Rota, o vice-prefeito mais bonito da história da cidade. O atual vice-prefeito deu uma queda assim de beleza, uma coisa... Olha, eu já emagreci, já tudo, mas não consigo. Estou comprando umas lentes, vou botar umas lentes de contato para ficar com o olho azul. Uma salva de palmas para sua esposa, dona Tecla, que está aqui também. Eu estou aqui, o prefeito Davi está numa outra pauta, também começando. Não sei se ele conseguiu ir, está ainda vendo, mas daqui a pouco eu vou encerrar a fita, mas eu vou ser breve na fala. O Sabá tem um time. Só que o time do Sabá não começa quando ele chega na CEMUSP. O time do Sabá começa em casa, porque ele tem uma mulher que vai para o céu. A Luciana, que aguenta o Sabá. Uma salva de palmas para a Luciana, que está aqui, dona Luciana, nossa amiga. Porque olha, o Sabá 4 da manhã me liga. Só que comigo ele se quebra, porque eu acordo 3h15. Eu fui feirante, meu relógio biológico não tem jeito, ele está ali todo o tempo. E aí a gente conversa muitas vezes 4 da manhã, de verdade, acreditem, eu converso com o Sabá de madrugada, muitas vezes. Tem vezes que eu chego na CEMUSP de surpresa de madrugada, é ou não é? É ou não é a pessoa da CEMUSP que sabe? Chega ou não chega? Então olha só, quero pedir uma salva de palmas para o time de batalha que o Sabá tem.
A CEMUSP imprime resultado na cidade. Isso muito orgulha ao prefeito Davi e a mim, porque nós temos valorosos guerreiros e guerreiras que deixam muitas das vezes a sua própria família para cuidar da família da cidade, para cuidar das crianças, porque quando catam ali um pet, um lixo no chão, estão cuidando dos igarapés, estão cuidando dos rios, dessas crianças que um dia se tornarão adultos. Vocês estão cuidando das crianças da cidade. Mas hoje é um dia diferente, secretário Peixoto. Hoje é um dia diferente. Hoje a gente está aqui e eu não posso falar diferente do que eu vou falar em nome do Davi, em nome do prefeito Davi, que pediu que eu o representasse, que eu estaria nessa pauta de qualquer jeito. Norma, que perdeu ainda há pouco Roberto. Quando eu paro para pensar no Covid, no tempo da Covid-19, que começou em 2019, há uma lembrança na minha cabeça. As pessoas sendo sepultadas em valas comuns. Eram tratores que abriam grandes valas e colocavam-se caixões um do lado do outro. Vocês lembram disso? Essas imagens rodaram o mundo. Manaus se tornou o palco do sofrimento, da dor, da tristeza, e virou símbolo. Quando todos os telejornais abriam seus programas para falar do Covid, a imagem que se tinha era de uma cidade que sepultava pessoas, Oséias, Renato, Valmir, Rony, sepultava pessoas enfileiradas uma ao lado da outra numa grande vala que uma escavadeira fria rasgava no chão. Passou o momento da eleição, que o Sabá ainda há pouco apontou, com o sepultamento da Dona Rosa no domingo, no dia da eleição. E o Davi assume uma prefeitura que estava sepultando pessoas em vala comum. Foi uma eleição em que todos foram para a urna usando máscaras. Foi uma eleição que nós não poderíamos fazer reuniões com muita gente, porque não podia aglomerar. Como é que você faz discurso político mandando todo mundo ir para casa? Então o desafio não começou na gestão, o desafio começou na eleição. E a Dona Rosa foi generosa, inclusive. Nós não entendemos os porquês. Mas eu tenho cada um tem seu jeito de pensar. Não sei se o Davi ganharia a eleição. Nunca falei isso publicamente, já falei reservadamente. Mas ganhou a eleição. E eles escalam um time de secretários e colocam o Sabá para escolher em qual secretaria. Sabá está aqui, as secretarias, escolhe qual tu quer. Ele falou, eu quero a CEMUSP. Eu lembro da frase que o Sabá disse, eu quero a CEMUSP para cuidar dos cemitérios. E foi para a CEMUSP. E começou um grande trabalho na CEMUSP. E eu visitei o Sabá algumas vezes aqui, cheguei em uma delas, o Sabá, desculpa a expressão, eu posso falar, porque ele não pode me demitir, só eu que posso demitir ele. O Sabá, doido como é, chama aqui numa confraternização, logo numa começo, pouca gente assim, todo mundo um distante do outro, que eu chego, tá o Zezinho Correia, cantor Zezinho Correia, aqui, e um banquete de comidas servida em cima daquele lugar onde faz o velório, aquela pedra. Meu nome? Que tem aqui atrás? Tinha. Na época tinha. Nós tínhamos pouco mais de 10 dias, eu acho, de gestão. Necrotério. E aí quando eu olho aqui, a mesa está aqui, não, que é o necrotério. Eu digo, ainda há pouco ele pega o microfone e chama o Zezinho vem cá, Zezinho Correia, canta aqui o tique-tique-tá. Ele manda o Zezinho cantar o tique-tique-tá aqui, a gente tem que trazer alegria para esse lugar. Eu digo, meu Deus, Sabá, tu tá dentro do cemitério, nós estamos no meio da pandemia.
Ele ainda me botou para dançar com o Zezinho, tem esse vídeo guardado. Poucos dias depois, 2 ou 3 dias depois, chega um container. Esse cemitério que aqui está e todos os outros colapsaram. Não tinha como sepultar pessoas. Os velórios eram feitos em salas virtuais, pela internet, através de lives. O velório era feito por live. Como um pai se despede do filho, o filho se despede de um pai, através da frieza de uma tela de internet. Mas era isso que nós tínhamos. Era esse gigante que nós tínhamos que derrotar. E chegou um container. E a decisão judicial diz: se não tem como, não tinha mais espaço para sepultar aqui. E se não tem mais como sepultar, vocês precisam agora armazenar os corpos dentro do container. E um dia eu chego, o Sabá está dentro do container, olhando como estava sendo feito o enfileiramento. Todo mundo impactado, porque algo novo, ninguém tinha vivido isso antes. Prefeito nenhum no mundo, governante nenhum no mundo, secretário nenhum no mundo. Sabá, que foi secretário do Gilberto Mestrinho até hoje, nunca havia visto isso antes. Era novo para o rico, era novo para o pobre, era novo para o católico, era novo para o evangélico, era novo para todo mundo. Ninguém sabia que remédio tomar. E aí, com poucos dias chega a notícia. Menos de 5, 7 dias depois, o Sabá está diagnosticado com o Covid. Sabá vai embora para São Paulo. E eu realmente visitei o Sabá. E quando eu vi o Sabá magro... E desculpa, padre, eu falar. Na hora que eu falei com ele, ele não falou nenhum palavrão. E aí eu me preocupei. O Sabá não está normal. Se ele tivesse falado pelo menos um, eu ia dizer, ele está melhorando. Mas quando eu saí, que eu conversei com ela, com a esposa, com a filha, e todo mundo assim apreensivo, Sabá magro, só ossos, eu disse, meu Deus, eu realmente fiquei com medo. Enquanto o Sabá estava para lá, estava aqui Altevi, Laurimar, Jairo e todo esse time de frente de batalha aqui dentro desse cemitério. Esse cemitério entrava de manhã, de tarde, de noite, dezenas e centenas de carros fúnebres que tinham um protocolo diferente do dia de hoje. Eles só chegavam, descarregavam e iam embora, como se fossem mercadorias sendo entregue dentro de um grande depósito. Era assim que era tratado esse cemitério. Mas antes de ser diagnosticado com Covid, desculpa me alongar, mas eu vou falar mais em 5 minutos. O prefeito Davi e o Sabá, numa reunião, determinou que não seria mais feito vala comum. Não importa se não vai ser feito o velório, se não vai ser feita a cerimônia de sepultamento, mas vai ser feito uma vala para cada pessoa. E foi, a partir daquele momento, foi cavado um por um. E o espaço que já não tinha no cemitério, 2 ruas aqui foram estreitadas. Eu estava aqui, eu vi sendo estreitadas as ruas para poder ser feito nesse espaço mais covas. E aí começa um processo de construção de lóculos. Lóculos é esse cemitério vertical, porque não tinha mais como sepultar pessoas. E aí foi feito lóculos, que é um cemitério vertical onde as pessoas são sepultadas dentro deste espaço de concreto que tem um carvão ativado em cima. Algo novo para a nossa cidade, num momento novo para o mundo. O que era hoje, juridicamente, judicialmente, não era amanhã, porque amanhã outro juiz falava outra coisa, porque também era novo para os juízes, era novo para o direito do Brasil, era novo para o direito do mundo, e tudo era novo. E por que eu estou falando disso para vocês? Porque o rico e o pobre, nessa hora, ficaram todos na mesma condição. O rico não podia ir para a rua, o cara podia ter o dinheiro que tivesse. Se ele dissesse, eu vou para as ilhas, não sei o quê,
Eu vou viajar para os Estados Unidos. Não podia nem descer nos Estados Unidos porque o aeroporto de lá estava fechado. Era isso. O rico não tinha para onde fugir e o pobre não tinha para onde ir. Todos estavam iguais perante Deus, dependentes única e exclusivamente da misericórdia de Deus para se manter vivo. O médico, a medicina, toda ela em silêncio, sem ter o que fazer, sem ter como reagir diante de algo que nunca viram, que a ciência nunca estudou. E o médico lá do outro lado do mundo falava uma coisa, o outro do outro lado do mundo falava outra, e aquela confusão, ninguém sabia o que fazer. E a gente aqui, na cidade que mais foi assolada pela Covid-19 no mundo, foi Manaus. Manaus era notícia porque as pessoas morriam nas calçadas, na porta dos hospitais, por falta de oxigênio. Era essa a nossa realidade. Que lição nós aprendemos com tudo isso? O que a humanidade aprendeu com tudo isso? Aqui tem um cemitério que já tem 6.000 lóculos, 6.000 espaços verticais sendo construídos pela primeira vez na história da cidade de Manaus. É um cemitério que agora será, quando estiver completo, os 24.000 lóculos, se tornará um cemitério perene, nunca mais colapsará. Quando uma praça como essa, que para muitos que vão passar por aqui não vão perceber essa praça, que ela não está no ponto mais visível da via, mas ela está no ponto mais visível de quem entra e de quem sai todos os dias aqui. Ali tem um anjo com uma máscara. Sabá, vocês não precisavam colocar, não precisa colocar uma frase aqui, porque esse anjo com a máscara está falando só com a imagem dele, segurando um pulmão que foi substituído por o ECMO, que era aquele pulmão postiço na época, mas que matou o ator Paulo Gustavo, que usou o ECMO, não tinha forma. Nós estamos todos reunidos aqui pelas centenas e milhares de pessoas que na nossa terra morreram com esta maldita doença. Dona Rosa, quem sabia da memória dela, da vitalidade que ela corria, ela era corredora com a idade que tinha. Se não fosse essa maldita doença, ela estaria aqui entre nós seguramente. Mas também estaria aqui o Zezinho Correia, o cantor. Também estaria aqui o Clíger Araújo. Estaria aqui o McCabe, que leva o nome dessa floricultura e não recebeu o seu primeiro salário, porque morreu de Covid. Eu estou aqui junto com vocês, em nome do prefeito Davi Almeida. Eu estou aqui um pouquinho por causa deles. Porque a nossa cidade, em todas as esquinas, foi um pouco de lágrima, choro, dor, tristeza, luto. As pessoas tinham perdido a autoestima. As pessoas estavam com medo de se cumprimentar e se contaminar, de abraçar e se contaminar, de se confraternizar e comemorar aniversários e se contaminar. Mas agora que alguns anos se passaram, só ficaram no nosso coração as memórias boas das pessoas que viveram entre nós e as memórias tristes das mazelas que essa doença nos trouxe. Ninguém voltou ao normal. Ninguém. Porque quando você chega em algum lugar, acontece isso muito comigo. Na campanha agora, foi impressionante, Roda. Eu chegava, Wanderson, nos lugares, como é que tá fulano? Morreu no Covid. Cadê o ciclano? Morreu no Covid. Quantos aqui já não viveram isso? De chegar no lugar e a notícia morreu tal tempo. Eu quero encerrar minha fala para a gente encerrar essa faixa junto, essa placa junto. Eu quero dizer para vocês que nós estamos em uma gestão que entrega viaduto, como o viaduto Rei Pelé lá na Bola do Produtor, viaduto
ex-prefeito José Fernandes, na Avenida das Torres, que também morreu de Covid. A gente entrega o viaduto Márcio Souza, na Avenida Rio Branco, com a Avenida das Torres. A gente entrega a Cidade da Criança Reformada. A gente entrega o Gigante da Floresta. A gente entrega vias como essa aqui que vocês estão vendo, sendo ampliadas e alargadas com mais uma faixa. A gente entrega mais de 10 ramais recapeados, asfaltados pela primeira vez. A gente entrega mais de 3.500 ruas recapeadas. A gente entrega mais de 34 campos e quadras reformadas, onde crianças e adolescentes podem brincar e se alegrar. A gente implementa na cidade de Manaus, através de vocês, as ecobarreiras que cuidam do nosso futuro, porque não permite que o lixo chegue até o Rio Negro e, consequentemente, no mar. A gente é uma gestão que está construindo e dando a ordem de serviço, ainda esse ano, no primeiro hospital municipal, dia da história da cidade de Manaus. A gente vai fazer também a cidade do autista aqui na cidade de Manaus. Esta é uma gestão que cuida de todas as áreas. Reformamos mais de 350 escolas que estavam caindo por cima dos alunos. É uma gestão que já reformou, pela primeira vez na história, mais de 30 feiras que estavam caindo por cima do feirante e do cliente do feirante. Esta é uma gestão que, com sua transversalidade, trouxe a pitaia, que antes era um produto desconhecido. Agora a pitaia é produzido dentro de Manaus, porque tem prefeitura que cuida do agro. É desse jeito que a gente faz. Só que tudo isso, muitas das vezes, uma entrega em cima da outra. Não fez a gestão Davi Almeida esquecer do local que se deposita o sentimento desse povo. Um lugar que coloca um pouco de coração, de saudade, como eu, que estou a menos de 200 metros do meu pai, que também aqui há 16 anos, e todos os sábados venho aqui, porque foi o último lugar que eu vi meu pai. Eu nunca imaginei que eu ia ter que vir aqui um dia para poder ter pelo menos a última memória do meu pai aqui dentro de um cemitério, um homem feliz, um homem alegre. Mas nessa gestão, Davi, Marco Rota, Renato, Sabá e esse time de secretários e valorosos servidores reformaram todos os cemitérios da cidade de Manaus. É o cemitério do Índio que foi reformado, é o cemitério que você nem sabia que era cemitério, foi reformado. Mas por que foi reformado se quem está dentro não vota? Foi reformado porque quem está lá dentro são pessoas que plantaram o bem, que fizeram amigos, que criaram relações, que têm afetividades, que por um motivo ou por outro estão sepultados aí, mas aqui do lado de fora tem um filho, tem a filha, tem a mãe, tem um tio, tem a avó, tem avô. E cabe ao poder público não deixar essas histórias, Norma, ser esquecida. E toda vez, Sabá, que você estiver fazendo um meio fio dentro desse cemitério, todas as vezes que vocês que trabalham diretamente com os garis estiverem capinando aqui dentro, todas as vezes que vocês estiverem pintando aqui dentro, todas as vezes que vocês estiverem derramando uma gota de suor aqui dentro, vocês estão honrando a memória de mais de 200 mil pessoas que aqui já estão. E cabe ao poder público não deixar essa memória se apagar. E eu encerro minha fala dizendo: Deus nos dá vida. Amanhã a gente pode não ter mais ela. Mas se a nossa vida durar até amanhã, meio-dia, vamos usar dela com toda a intensidade, dedicando ela a Ele em primeiro lugar, mas em serviço ao próximo, respeitando aqueles que já viveram aqui, os filhos deles. E eu não posso, de forma nenhuma, dizer, de me orgulhar, de trabalhar do time Davi Almeida. Nesse cara que é visionário, à frente do seu tempo. E pastores, padres, líderes religiosos, amigos, amigas, hoje é uma inauguração diferente. É na porta
de um cemitério. Ninguém tem como sair daqui do jeito que entrou. Toda vez que eu venho aqui, eu saio daqui reflexivo. E eu sei que vocês também. E se hoje Deus permitiu que nós nos reuníssemos aqui, é porque alguma reflexão nós aqui precisávamos ter no dia de hoje. Amanhã é dia dos finados. Amanhã. E todo um processo é feito no trânsito aqui no entorno. Todo cuidado com os garis que cuidam daqui. Amanhã centenas e milhares de pessoas vão entrar por aqui. Umas delas trazem marmita para comer, outras trazem uma pá, para umas é uma festa, para outro é um momento de tristeza. Existem hábitos diferentes em torno desse momento. Mas uma coisa é certa, nós estamos aqui vivos. Bora colocar a mão no nosso coração e ser mais amoroso, ser mais bondoso, servir mais o próximo, sair de casa com o coração no peito, não deixar o coração em casa e sair só o corpo para o lado de fora. Vamos viver a vida intensamente, abraçar, beijar, sorrir, se alegrar, beijar a nossa esposa, beijar o marido, beijar o filho, beijar a filha, dizer que ama, porque um acidente de carro pode tirar essa oportunidade que Deus nos dá. Abrace, beije, não deixe cicatrizes, não deixe dores, rancores, problemas, fissuras, fazer com que você se afaste das pessoas que você ama. No seu ambiente de trabalho, mesmo que tu não goste muito daquela senhora, ou tu não goste muito daquele senhor, diga: Jesus te ama e eu estou trabalhando para te amar também. Dá um jeito de tornar esse clima melhor, porque todos nós somos passageiros. Eu vou convidar aqui o secretário Saba Reis, secretário Marco Rota. Não, calma aí, quem manda agora sou eu, você disse. Calma que eu quero pedir uma música. Peraí. Só o seguinte, vem cá, Renato. Pessoal, se fez um trabalho agora em Manaus recente.